Recentemente eu recebi uma pergunta da seguinte forma: qual área eu devo escolher quando o assunto se trata de instrumentação cirúrgica? Qual área eu poderia escolher? Qual seria a melhor área? Qual é a área talvez mais rentável? Qual é a área... Enfim, as pessoas têm todo esse questionamento. Basicamente, você vai ter alguns interesses nesse momento. Eu vou ter o interesse da área pela qual existe uma melhor remuneração. Eu vou ter o interesse pela área que melhor tem as suas oportunidades, que tem mais oportunidades do que outras, e tem, calma que eu vou te explicar tudo isso nesse vídeo. E também tem aquelas áreas que as pessoas sonham em trabalhar. Meu sonho é ser um instrumentador cirúrgico e trabalhar na neuro, na cardíaca, na robótica, não sei o que lá. Então, a gente vai trabalhar sobre isso nesse vídeo. Qual são as áreas na instrumentação cirúrgica que vão potencializar os seus ganhos financeiros, que você vai conseguir ganhar dinheiro. E o melhor, como você vai escolher a área de melhor atuação para você. Eu vou te dar aqui alguns nortes e você vai tirar aí as suas conclusões. Eu sei que existem muitos paradigmas quando o assunto se trata de instrumentação cirúrgica e boa remuneração. Instrumentação cirúrgica e ganhar dinheiro, e fazer dinheiro, né? Você ter um bom salário, você ser muito bem remunerado. Tem alguns paradigmas na cabeça de muitas pessoas e normalmente isso vem de pessoas que já estão no mercado. Se você é uma pessoa que vai iniciar nesse mercado, e se você falar com uma pessoa mais antiga que trabalha, sei lá, há mais de 15, 20 anos nesse mercado, eu tenho certeza que essa pessoa ela só vai ter reclamações para poder fazer dessa área. Vinícius, mas por que essa pessoa está reclamando dessa área que ela trabalha, que ela atua? Olha, durante muito tempo eu fiquei me questionando e tentando entender a cabeça de uma pessoa para falar isso de uma profissão que ela tá, certo? E a conclusão que eu cheguei é que pessoas que são frustradas e não são bem resolvidas na vida, seja profissional, pessoal, no seu relacionamento, elas basicamente vão ter uma aversão e não suportam pessoas que estão entusiasmadas para poder entrar numa área, para poder se dedicar, para poder trabalhar. Elas não conseguem ver pessoas bem resolvidas e bem direcionadas. E arrisco a dizer que esse tipo de pessoa ainda fala assim, olha, eu já trabalho nessa área há tanto tempo, então a minha experiência diz XYZ. E é claro, uma pessoa que está começando numa área, ela quer o quê? Ouvir uma pessoa que tem experiência na área. Só que muitas das vezes essas experiências elas são completamente enviesadas. Veja, quando eu digo que é possível você ganhar na instrumentação cirúrgica em torno de 5, 10, 15, 20 mil reais, é porque é possível. Mas existem coisas que vocês vão precisar levar em consideração, principalmente na área que você vai escolher para você atuar, e é o que eu quero te ajudar nesse processo. Outra coisa é que todas as vezes quando eu falo dessa questão de fazer dinheiro na instrumentação cirúrgica, de você ser bem remunerado, de você ser reconhecido, de você ser valorizado, existem muitas pessoas que vão me atacar. Olha, eu trabalho há tanto tempo e não é bem assim. Olha, eu trabalho há 15 anos e as coisas não é bem desse jeito. Ou seja, as pessoas elas vão rotular e generalizar todas as outras coisas a partir das experiências e vivências que elas tiveram. Ou seja, aquilo que ela está falando para você é a percepção de como ela é e não como o mercado é. Uma das coisas mais incríveis que eu aprendi estudando sobre neurociência, comportamento humano, entendendo um pouco sobre a questão do ser humano, né, da natureza do ser humano, e uma das coisas mais incríveis que eu aprendi foi: aquilo que você vê no mundo não é como o mundo é como você é. Ou seja, eu não vejo o mundo como ele é, eu vejo o mundo como eu sou. Funciona basicamente como esse óculos. Se você tem algum tipo de problema de visão, e talvez não tenha o mesmo grau que eu tenho, ou o mesmo grau... vou dar uma analogia perfeita. A minha esposa, né, a minha mulher, ela tem um grau altíssimo para óculos e para lente. Se eu pegar o óculos dela e vestir e colocar no meu rosto, já ia falar vestir, igual vestir roupa, né? E colocar no meu rosto, eu vou enxergar o mundo de uma forma completamente diferente da qual ela enxerga. Então, o que as pessoas fazem? Através das minhas experiências, daquilo que eu estou observando, eu digo para você como aquilo é. E se você não tem bons
conceitos e valores na sua cabeça, certezas e convicções, você vai começar a ser manipulado por opiniões. Não existe nada pior do que um ser que não é pensante. O meu objetivo nesse vídeo é te entregar as melhores informações para que você coloque na balança e veja qual é o lado que para você faz sentido. Só que uma coisa eu preciso te dizer. É possível ganhar dinheiro, muito dinheiro na instrumentação cirúrgica? É. Eu já ganhei e conheço outras pessoas, inclusive aqui no nosso canal do YouTube tem um podcast que eu fiz com um dos meus alunos, que é o Jax. Ele fez a nossa especialização em instrumentação cirúrgica na ortopedia em cirurgia bucomaxilofacial e o próprio relato dele, ele dizendo quanto que ele consegue faturar por mês trabalhando como instrumentador cirúrgico dessas áreas, beleza? Então, é possível. Mas é para todo mundo? Veja, nem todo médico ganha bem. Nem todo dentista ganha bem, nem todo engenheiro ganha bem, nem todo cirurgião plástico é rico. Nem todo neurocirurgião é rico. Nem todo cirurgião cardíaco é rico. Mas olha que interessante, existem muitos que são. A gente tem um grande exemplo, por exemplo, o Dr. Ivo Pitangui. Ele tinha uma ilha. Ele mandou construir uma pista de pouso para o avião dele. Cirurgião plástico. Agora, o que fazem essas pessoas que trabalham na mesma profissão? É isso que você precisa se perguntar. É isso que você precisa se perguntar. O que fazem pessoas que atuam na mesma área, no mesmo mercado, terem resultados diferentes? E eu te respondo, é a forma com a qual elas enxergam o mercado. Ah, não, Vinícius, é porque fulano teve oportunidade, teve ali, né, alguém que ajudou ele. Tudo bem, o mundo, ele não é justo. Por exemplo, eu não tive pessoas que me ajudaram em um determinado momento. Muito pelo contrário, as pessoas começaram a me ajudar e estender a mão a partir do momento que eles viram sangue no meu olho. O quanto eu era dedicado, empenhado, trabalhava, não tinha essa de horário, dedicava a minha vida para aquilo dali, fazia de fato o meu melhor. E aí sim, eu comecei a ter um reconhecimento e uma valorização do meu comportamento. Depois eu comecei a ter um valor e um reconhecimento financeiro. E as pessoas às vezes não conseguem entender isso, certo? E por que você afirma categoricamente que é possível, né, a gente ter bons ganhos financeiros na área da instrumentação cirúrgica? Eu anotei aqui uma coisinha que eu pesquisei para vocês, então eu vou dar uma lida aqui rapidinho, ó. Desde a pandemia, o setor de saúde passa por mudanças envolvendo questões regulatórias, demográficas e econômico-financeiras, entre outras que estão provocando transformações estruturais em um mercado que movimenta mais de 300 bilhões de reais por ano. Ou seja, o mercado da área de saúde é um dos mercados mais lucrativos que se tem. O mercado, por exemplo, de cirurgia plástica movimentam alguns bilhões de dólares. Inclusive, é um mercado de tanta expansão que vem pessoas de fora operar com cirurgiões aqui no Brasil. Você sabia disso? Sim ou não? Ou seja, o nosso processo de alienação dentro da instrumentação cirúrgica, ele parte de um processo de que você não entende sobre o mercado, você não planeja a sua carreira, você não faz um estudo do mercado. E aí você escuta qualquer pessoa. Você vai lá e escuta qualquer pessoa. Teve uma frase que eu ouvi que mexeu muito comigo, que diz assim: se for para que eu erre em alguma coisa, que seja pelas minhas próprias convicções e não pelas convicções de outras pessoas. Óbvio, quando eu vou tomar uma decisão, é claro, eu vou conversar com pessoas que têm determinadas experiências e vou pensar coisas e a partir dessas informações eu vou estudar sobre aquilo e depois eu vou tomar uma decisão. Eu nunca, antigamente eu fiz muito isso, acho que foi por isso que eu quebrei muito a cara. No final de semana passado eu até estava conversando isso com o meu avô e eu expliquei para ele que um dos meus maiores erros foi, às vezes, ter aquela questão de acreditar naquilo que a pessoa está falando, não, beleza e tal, não sei o que, papapá. Hoje em dia eu sou completamente, né, racional e não emocional quando as pessoas vêm me falar determinadas coisas. Tive uma reunião recentemente e o cara foi muito categórico em dizer que, olha, eu não estou aqui porque você é um cara legal.
eu estou aqui porque você tem algo que me interessa. Eu falei, é esse tipo de assunto que a gente precisa lidar. É assim que a gente precisa lidar. E digo mesmo, você só tá aqui porque você tem algo que é interessante pra mim. E aí a gente parte do pressuposto de que eu preciso ter alinhamento de interesse e gestão de expectativa. Mas eu sei que não é isso que você quer saber e você quer realmente entender qual a melhor área. Mas eu precisava falar isso com você porque possivelmente vai ter algum tipo de hater que vai falar que não é bem assim, que é muito difícil, que aonde ele... Ou seja, às vezes as pessoas pegam a experiência... Recentemente a gente estava conversando com um cara falando de uma realidade em São Paulo. E ele disse assim, 98% das cirurgias em São Paulo começam de tal forma. E eu falei assim, você já foi em 98% dos hospitais de São Paulo? Para poder afirmar dessa forma categórica? Entende? Então, você precisa entender que o primeiro princípio da inteligência é o questionamento. Beleza? Então vamos lá. Vinícius, como que eu vou decidir qual área da instrumentação cirúrgica eu vou escolher ou eu devo seguir? Primeiro ponto, pensa assim, ó. Número 1, eu preciso entender o tamanho do mercado. O tamanho do mercado está muito relacionado à movimentação de cirurgias que tem. Vinícius, eu não consigo ter essas informações. Como é que eu vou saber o tamanho desse mercado? Beleza, vou te ajudar aqui. Quando a gente para pensar num hospital referência, um hospital porta aberta, existem algumas especialidades que ficam de plantão nesse hospital que movimentam o setor de urgência e emergência e basicamente eles estão operando constantemente. E quais são essas áreas que estão constantemente fazendo cirurgias? Vamos lá? Número 1, não necessariamente nessa ordem, tá, gente? Número 1, cirurgia geral. Número 2, ortopedia. Número 3, ginecologia e obstetrícia. Número 4, neurocirurgia, em alguns hospitais que são referências, que tem ali neurocirurgiões de plantão. Então, basicamente, esses 4 mercados são mercados de grande movimentação cirúrgica. Existe um processo de movimentação cirúrgica muito grande. Se a gente parar para analisar, por exemplo, tentar equiparar, sei lá, a quantidade de cesáreas que tem com a quantidade de cirurgias infantis, você vai ver que é discrepante. Porque talvez em um plantão, um obstetra ele pode fazer, sei lá, 10 partos. Incluindo, né, cesárea, parto normal, ou até mais. Por quê? Porque ele tá ali, né, é imprevisível. Assim como um ortopedista, ele pode passar o seu plantão inteiro operando, porque pode acontecer um acidente, Deus me livre e guarde, né, de um ônibus, de um caminhão, e ter uma quantidade significativa de pessoas com lesões. A gente não sabe. Mas normalmente essas áreas elas são as áreas mais cogitadas. As áreas que maiores volumes têm de cirurgia. Certo? Você está dizendo que as outras áreas não prestam? Não estou dizendo isso. Eu estou falando sobre critérios. Certo? Então, critério número 1, tamanho de mercado. Eu não estou dizendo que a cirurgia plástica é um mercado pequeno, muito pelo contrário, porque eu acabei de te mostrar que é um mercado, sim, grande. Certo? É um mercado grande. Ok? Mas é um mercado mais seletivo. É um mercado mais seletivo. Por exemplo, não é qualquer mulher que consegue pagar para fazer uma cirurgia plástica. Mas é bem provável que exista uma quantidade imensa de mulheres grávidas. De mulheres que precisam fazer uma esterectomia, de fazer uma biópsia uterina. Não é verdade? Sim ou não? Assim como a gente para equiparar ortopedia, por exemplo, a quantidade de cirurgias de urgência e emergência e a quantidade de cirurgias eletivas. Você vai perceber que existe uma quantidade maior aonde? Hospitais, porque há uma maior movimentação. Eu fiz esse estudo de mercado quando eu fui trabalhar numa empresa, há uns 2 anos atrás, e a gente iria fazer um processo de implementação de linhas de trauma. Então eu precisava entender a questão da quantidade de volume. E a gente chegou à conclusão de que é quase que impossível a gente conseguir metrificar o volume de cirurgia desses hospitais. Por quê? Porque a gente não controla as variáveis. Por exemplo, eu não tenho como dizer que no hospital tem uma quantidade de 10 cirurgias de urgência e emergência por dia. Eu não posso. Por quê? Porque quando chove, aumenta o número de acidentes. Se aumenta o número de acidentes, aumenta o volume de cirurgia. Seja cirurgia geral, seja neurocirurgia, seja ortopedia. Entende?
Então, existe essa questão. Ah, Vinícius, mas a cesárea também, às vezes, tem lá o obstetra que acompanha. Sim, mas isso também é uma coisa imprevisível. Às vezes ele pode... a minha mulher, por exemplo, os meus 2 filhos tinham uma data para nascer, eles nasceram muito antes. Foi quase um mês antes, não foi? Os dois, um mês e meio antes daquilo que era previsto. Ou seja, imprevisibilidade. A minha mulher teve que ir para onde? Pro pronto-socorro. Porque você liga pro obstetra nessa hora, ele fala, olha, vai pro pronto-socorro, que daqui a pouco eu tô chegando. Ou se o cara não estiver na cidade, por exemplo, que isso pode acontecer também. Correto? Eu tô falando a título de algo privado, particular. Se for no sistema único, você vai chegar e você vai fazer a sua cesárea ou o seu parto com aquilo que tiver no plantão. Então, análise do tamanho do mercado. Depois, qual é o movimento, né, financeiro maior nesse mercado? Aí eu tenho 3 áreas que eu trabalho com maior volume financeiro de mercado, que são ortopedia, nessa ordem, neurocirurgia e cirurgia bucomaxilofacial. Porque essas 3 áreas, por exemplo, elas têm os materiais que a gente chama, né, de OPME, órtese, prótese e materiais especiais. Esses materiais, eles existem uma grande movimentação financeira. Por quê? São cirurgias de alto valor agregado. Você vai fazer, sei lá, uma cirurgia ortognática, 60 mil, 50 mil, 70 mil, depende. Eu tô aqui especulando, tá, gente? Por exemplo, eu já vi cirurgias, por exemplo, de coluna, 750 mil reais. Avaliada uma cirurgia dessa. Eu digo na questão de material, de OPME. Eu tô falando de material de OPME, certo? Porque eu trabalhei nessas empresas. Então a gente vai ter de 13 mil, de 16 mil, de 20 mil, por conta do material de OPME. E aí você fala, Vinícius, mas deixa de ser ignorante, seu burro. Você não sabe também que na cirurgia geral tem material de OPME? Você não sabe que também na cirurgia cardíaca tem material de OPME? Você não sabe que... Sim, eu sei, mas o fluxo de movimento e de demanda de mão de obra qualificada, certamente, são essas 3 áreas. Pensa comigo. Um obstetra e o auxiliar consegue fazer uma cesárea sem o instrumentador? Sim ou não? Consegue, né? Um cirurgião geral, ele consegue fazer uma hérnia somente o cirurgião geral e um auxiliar? Consegue, tranquilamente, né? Vamos lá. Uma esterectomia, dá pra fazer. Uma apendicectomia, dá pra fazer também. Agora, quando a gente fala de cirurgias de ortopedia como o neuro, uma artrodese de coluna lombar, dá pra fazer sem um instrumentador cirúrgico? Complica, né? Tem cirurgias, por exemplo, que você tem 2 instrumentadores cirúrgicos. Eu já participei de várias que aconteceu dessa forma. Eu instrumentava a parte, né, inicial da cirurgia ali, todo o processo, as etapas ali sequenciais da cirurgia, e na hora da cirurgia propriamente dita, que eles chamavam de processo de instrumentação, né, para colocação dos parafusos e tudo mais, o outro instrumentador entrava. Na verdade, ele já ficava ali dentro no campo comigo e ele ficava me passando os tempos operatórios para que eu pudesse entregar para o cirurgião, que era um instrumentador cirúrgico de uma empresa e eu era instrumentador cirúrgico da equipe. Então ali já fica difícil, porque o cirurgião não tem como parar, ir lá na caixa, procurar e voltar. Fazer uma prótese de quadril, uma prótese de joelho, uma cirurgia ortognática. Tem que pregar a placa, tem que pegar o parafuso, tem que montar a furadora, tem que fazer não sei o que, tem que fazer não sei o que lá. Veja, eu não estou dizendo que o instrumentador cirúrgico em determinadas áreas não é necessário. É necessário, é importante sempre ter um instrumentador cirúrgico, mas a gente sabe que a realidade, muitas das vezes, não é assim que funciona. Ah, Vinícius, então como é que a ortopedia opera quando tem um trauma lá e não tem um instrumentador cirúrgico de plantão? Normalmente, esse tipo de procedimento de fratura exposta, eles vão colocar um fixador externo. Então, o cirurgião principal e mais o auxiliar dão conta de fazer isso. Dá para fazer. Não existe uma complexidade tão grande quanto a questão de mais material que se tem. Ah, Vinícius, mas a cirurgia cardíaca também é uma área que tem muito material de OPME. Beleza. É só você metrificar a quantidade de cirurgias cardíacas que se tem. Porque a cirurgia cardíaca, pelo grau de alta complexidade, é uma cirurgia que ela... Não é que ela se arrasta mais, ela é mais demorada porque existe um processo de planejamento. Normalmente os pacientes são pacientes mais críticos, são pacientes que estão numa fila. Não é uma cirurgia rápida. Você não vai ver um cirurgião cardíaco chegar no centro cirúrgico e fazer, sei lá, como um obstetra faz umas 5, 6 cirurgias. Não é assim. São cirurgias mais longas.
Então, a movimentação financeira talvez não seja tão maior. Deu para entender mais ou menos o raciocínio? Então, você vai entender o tamanho do mercado, você vai entender qual é o movimento financeiro desse mercado e entender quais são as melhores possibilidades de crescimento dentro do mercado da instrumentação cirúrgica. Quais são as maiores oportunidades de crescimento dentro do mercado da instrumentação cirúrgica? Empresas de OPME. Você pode ser um instrumentador, de um instrumentador você se torna um vendedor, de um vendedor você se torna um gerente, de gerente você se torna um gerente regional e, quiçá, você pode chegar a entender do seu negócio e ter a sua própria empresa de OPME. Não, Vinícius, mas isso não é possível, não é bem assim, não é tão fácil assim. É óbvio que não é tão fácil assim, porque se fosse tão fácil e simples, a gente teria trilhões de empresas, mas você precisa entender que a vida vai dar certo não é para todo mundo, é para quem quer fazer que aquilo aconteça, é para quem quer entender, é para quem entendeu que a instrumentação cirúrgica é um meio e não um fim das coisas. Não é aquela pessoa que vai ficar 40 anos instrumentando e depois bate no peito dizendo que sabe de tudo sobre o mercado. E eu fico já com o pé atrás. Por quê? Por que essa pessoa, já que é tão boa nisso, resolveu criar raízes e não expandiu, não estudou, não fez uma faculdade, não se qualificou? Porque é o que acontece muitas das vezes. Ah, Vinícius, tem algo errado nisso? Esses dias uma mulher comentou, mas existem pessoas que só querem isso. Tudo bem, eu não estou falando que elas estão erradas em querer somente isso. Eu estou falando sobre possibilidades. E não é porque existem pessoas que querem viver isso que todas as outras são obrigadas. E vice-versa. Entende? Então, existe possibilidade? Existe. Que são essas que eu estou te mostrando. Então, leve isso em consideração. Tamanho de mercado, quantidade de movimentação financeira, possibilidade de crescimento desse mercado, que você pode evoluir financeiramente, profissionalmente. Por exemplo, se entrar para uma empresa de ortopedia, se você quiser fazer também a nossa especialização em instrumentação cirúrgica na ortopedia, tem um link aqui embaixo, tá? Se você quer entrar, por exemplo, para ortopedia, você vai ter a possibilidade de ir para a Alemanha, de viajar, de entender como é a criação do material lá, porque as empresas enviam os instrumentadores cirúrgicos para poder fazer esses treinamentos, para poder trazer a técnica para o Brasil. Para depois fazer workshops, explicar sobre linhas de materiais diferentes. Isso são mundos que poucos instrumentadores cirúrgicos conhecem. Então existe essa possibilidade. Qual é o outro critério, Vinícius, que eu posso utilizar? Você pode utilizar aquele critério clássico. O meu sonho é trabalhar em tal área. Existe algo errado? Não. Eu vou conseguir ser financeiramente saudável? Pode ser que sim. Por isso que eu digo que quando... Imagina o seguinte, você só tem um tiro para dar. Vou fazer uma outra analogia que eu acho que é um pouco melhor. Eu não me lembro quem foi que disse, né? A seguinte frase que diz assim: se alguém me der 1 hora para derrubar uma árvore, eu vou passar 90% desse tempo afiando o meu machado e 1% desse tempo cortando a árvore. Muitas pessoas estão pegando o machado que está extremamente desafiado, cheio de dente, e tentando derrubar uma árvore. Isso vai fazer com que você se esforce mais, com que você se frustre mais, com que você machuque, com que demore, com que leve mais tempo. Então, o que eu falo aqui de coração para vocês? Comecem a aprender sobre planejamento. Porque quem não planeja dar certo, quem não tem nenhum tipo de planejamento na vida, já está planejando falhar. Porque se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Então você precisa entender, cara, eu quero entrar na instrumentação cirúrgica. Mas o meu amor é trabalhar na cirurgia robótica. Tem mercado? Tem mercado? Vamos ser honestos, tem mercado para isso? Quantos hospitais fazem cirurgia robótica hoje no Brasil? Quantos robôs tem? Qual que é o custo disso? Quanto tempo isso vai levar para poder ser cirurgias até mesmo do SUS? A gente precisa ser honesto com isso. Mas é meu... Tudo bem. Às vezes você precisa entender que você precisa, vamos lá, entrar no mercado, seja por qual via for. E a partir dali você constrói suas oportunidades. Eu sempre quis trabalhar com ortopedia quando me tornei instrumentador cirúrgico há 15 anos atrás. Só que há 15 anos atrás eu não tinha abertura, mas eu precisava estar no centro cirúrgico. Então eu entrei pela cirurgia geral, migrei e comecei a trabalhar
com a ginecologia e obstetrícia e fazendo alguns extras em urologia. Até que eu fui me capacitando, melhorando, me lapidando, ao ponto de eu surgir oportunidades de entrar para o mercado, por exemplo, da ortopedia, que foi o mercado que eu sempre quis atuar. Só que aonde eu trabalhava, por exemplo, no hospital, não tinha esse tipo de procedimento, porque eram procedimentos de baixa complexidade. Então, você precisa entender isso. Se você conseguir juntar os dois critérios, aquilo que você gosta com aquilo que o mercado é mais potente, você tem o melhor dos dois mundos. Mas a gente sabe que nem sempre isso é viável para muitas pessoas. Vinícius, qual o conselho que você me dá? Olha para esses três mercados: ortopedia, neuro e buco. Principalmente pelo grau de complexidade e o déficit de mão de obra que tem nesses mercados. Eu afirmo para você. Eu fui contratado há um tempo atrás para trabalhar numa empresa como gerente de treinamentos para poder qualificar profissionais para atuar de forma melhor, assertiva e precisa nesse mercado, porque não tinha mão de obra. E aí você fala, nossa, esse cara que contratou você é um cara muito legal, né? Não, ele sabe que quanto mais ele tem profissionais qualificados, mais dinheiro ele ganha. Porque se ele tem um instrumentador que atende um cirurgião de uma forma profissional, de uma forma inteligente, é óbvio. É igual quando você vai num lugar e você compra algo que você gosta. Quando você come num determinado restaurante que você gosta, você tende a pedir mais daquele restaurante. É a mesma coisa que funciona. Por quê? Porque o cérebro do ser humano é igual. Ele está buscando por segurança, previsibilidade. Você não quer, tipo, pô, cara, eu vou pedir uma comida. Pô, e se eu pedir desse restaurante não for tão legal? E aí? E se? Pô, é melhor nesse daqui, né? Esse aqui a gente sabe que não tem erro. Fato é que o ser humano, ele às vezes é muito fechado para poder viver novas experiências justamente por conta dessa questão do próprio cérebro. Tá buscando segurança, previsibilidade, você já sabe, não quer correr risco. É assim que o cérebro funciona. Não estou dizendo que isso é bom pra gente, mas é assim que funciona. Então, a partir do momento que eu comecei a treinar, essas coisas começaram a melhorar. A gente começou a fazer processos, a sequência de processos, como que ia fazer, como se preparar quando uma cirurgia for cancelada, o que fazer, como fazer, qual que é a sequência, o que precisa conferir, como a gente fez processos. E isso faz com que a instrumentação cirúrgica nessa região melhore. Em consequência disso, ele vai ter mais venda. Por quê? Porque ele atendeu bem os clientes dele. Eu estou cansado de ouvir, por exemplo, de donos de empresa sobre o déficit de mão de obra. Agora, se você quer preencher essa vaga, aqui na descrição vai ter aí os nossos treinamentos, tanto de ortopedia, neuro, buco, e você pode se especializar com certificado, tudo certinho. Eu te explico toda a questão de como funciona o estágio, de como que você vai se especializar. Fica tranquilo que tem tudo escrito na página, detalhe por detalhe. Também tem o nosso número, o nosso contato do WhatsApp, para você que quer falar diretamente comigo. E também na descrição, link da nossa loja, onde você encontra os melhores e únicos livros da instrumentação cirúrgica. Fechou? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Tamo junto até depois do fim e até o próximo vídeo.